Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. 3 versículos para nossa exposição nessa noite. Versículos de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3. Eu espero você achar um pouquinho. Diz assim o texto da palavra de Deus ao nosso coração. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos, ouça bem essa palavra, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Podeis assentar. Esse é o texto da palavra de Deus ao nosso coração. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre a perseverança, sobre o chamado do apóstolo Paulo para que possamos perseverar na fé, correr a carreira que nos está proposta, tendo nosso olhar totalmente voltado para Cristo, olhando para toda a vida de Cristo, olhando para a cruz. Nós continuamos esse mês com esse tema. O Evangelho, ele tem um centro, e o centro do Evangelho é a cruz. E aqui nesse texto, no versículo 2, vai falar sobre um Cristo que suporta a cruz por amor a todos nós. Vamos ao texto da palavra de Deus. Esse texto ele começa dizendo para a gente, Paulo, o escritor, melhor dizendo, vai usar a palavra portanto. E esse portanto, então, vai linkar esse texto, essa palavra que o autor está dizendo para todos nós, com um contexto imediato, com um contexto seguinte, anterior. Então eu gostaria que você virasse a página da sua Bíblia no capítulo 10. Você vai virar uma única página da sua Bíblia e nós temos o versículo 32 do capítulo 10, aonde o autor vai fazer um apelo para que as pessoas possam perseverar na fé a despeito de suas lutas e de suas tribulações. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer para todos nós no verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ora expostos como espetáculo de opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós também patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, o contexto dessa mensagem que nós estamos falando nessa noite, o autor vai nos chamar a atenção para o momento que essa igreja estava passando. Um momento de grande perseguição, um momento de grande provação, e o autor vai falar que era para que eles se lembrassem de como eles começaram a fé deles, passando por grandes lutas e por grandes sofrimentos, expostos como um espetáculo. Nós, como servos de Deus, fomos chamados para dar testemunho desse grande amor de Cristo. Quando o Senhor Jesus, ele diz, ser-me-eis testemunhas, talvez nós não compreendamos o que está por detrás dessa palavra testemunha, mas ela é a palavra grega para Marte. E quando nós estudamos sobre Marte, marturia, isso vai falar de lutas e sofrimentos. Jesus então está nos chamando para o sofrimento. A cruz no centro do Evangelho nos fala de sofrimento, de morte, de renúncia. E a palavra de Deus em todo o tempo é muito clara para todos nós. Aqui vai falar que essa geração de crentes, eles estavam acostumados a sofrerem por amor a Jesus. E não somente eles próprios passarem pelo sofrimento, mas pessoas que eles amavam e conheciam, ou seja, toda a igreja estava passando por sofrimento. Aqui está falando do amor que eles mostravam pelos encarcerados, mas eles próprios sendo também encarcerados. Aqui está falando que eles continuaram firmes, mesmo perdendo tudo por amor a Jesus. Aqui vai falar que os bens deles foram expoliados, porque essa era a realidade dessa geração de crente. Pessoas que por conta da sua fé perdiam tudo. Pessoas que tinham seu bem tomado pelo império, porque eles se tornaram cristãos. Então o fato de confessarem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador levava a ter grandes perdas. E o autor está dizendo, lembre-se disso. Vocês suportaram tudo isso. Então não desista da fé. Continue servindo a Cristo, continue servindo ao Senhor. E aí o autor vai falar de uma grande esperança, porque ainda que nós venhamos perder todas as coisas por amor a Jesus, nós temos uma promessa grandiosa. Eu abro um parênteses porque me lembrei de Pedro. Pedro vai dizer a Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós ganharemos? E Jesus disse, nessa vida, Pedro, 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. E essa promessa de Jesus de 100 vezes mais não tem nada a ver com bens materiais, não tem nada a ver com riqueza desse mundo, porque a geração logo posterior vai perder tudo por amor a Jesus. Então receber 100 vezes mais é ter o próprio Cristo, é ter a própria presença de Jesus conosco todo o tempo. Essa é a grande riqueza do cristão. Então nós podemos ter essa firme esperança. E aí o autor vai dizer, porque dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus breve virá e nós trocaremos a nossa cruz por uma coroa. Então vale a pena continuar servindo ao Senhor. Vale a pena mesmo na tribulação continuar dando glórias a Jesus. Vale a pena continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque nós temos essa certeza. A certeza da volta de Cristo é maior do que a certeza da morte. Todos nós sabemos que morreremos um dia, mas haverá uma geração que será arrebatada sem morrer.
Então a volta de Jesus é mais confiável do que a certeza que nós temos que vamos morrer, porque um dia Jesus voltará, breve ele virá. Maranata, Senhor, que pudesse ser hoje o Senhor arrebatar a sua igreja. Mas enquanto esse dia glorioso não chega, não troque a experiência do sofrimento, a dádiva do sofrimento, a dor, a expectação dessa volta, não troque por nada essa esperança que é ofertada na palavra de Deus ao nosso coração. Porque nós temos também uma grande certeza: tombarmos aqui, encontraremos Jesus no mesmo instante. Terminar a nossa carreira aqui, acabei a carreira, combati o bom combate, mas eu tenho uma coroa que me espera. Tem essa promessa diante do seu coração. Então é o que o autor está falando para todos nós nessa noite: persevere, permaneça firme, continue glorificando a Deus e exaltando esse Cristo que é vivo e que breve virá. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Quantas pessoas se aproximam de Cristo com uma expectativa errada, com a motivação errada no seu coração, vem para o Evangelho para ter soluções de problemas. Mas a mensagem da cruz vai na contramão disso tudo. A mensagem da cruz vai nos falar sobre dores e sofrimento. A mensagem da cruz vai nos falar de morte e renúncia. E é isso que a igreja tem que se preparar: fortalecer a sua fé, embraçar toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia mau, porque o dia mau chega sem mandar recado. Nós não recebemos um telegrama dizendo: ó, tal dia você vai chegar no médico e o médico vai dizer que você está com câncer. Não. Simplesmente nós vamos para uma consulta e o médico pode dizer câncer. Mas nós continuamos glorificando a Deus mesmo no câncer. Nós continuamos servindo ao Senhor com toda a nossa alegria e cantando mesmo na perda. Nós continuamos firmes na nossa fé, mesmo quando a nossa volta tudo está em angústia. Porque maior é o Deus que nós servimos. Você pode dizer glória a Jesus? Maior é o Deus que nós servimos. O capítulo 11, que é o contexto imediato, vai dizer para a gente sobre uma geração de crente que glorificou a Deus. Nós temos no capítulo 11 de Hebreu a galeria dos heróis da fé. E nos heróis da fé nós vamos ver homens extraordinários que tiveram experiências maravilhosas de conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus e viver uma vida na presença de Deus. Vai falar de Abel, vai falar de Enoque. Hebreus capítulo 11, verso 4 fala de Abel. Verso 5 vai falar de Enoque. E como eu me apaixono com essa síntese da vida de Enoque. Porque na sua geração, a Bíblia vai dizer que ele andava com Deus. E quando nós estudamos esse verbo andava, o tempo verbal dele na língua original é tão intenso que a melhor tradução para o português seria: Enoque amava andar com Deus. E desde que eu estudei isso, Enoque amava andar por Deus. Eu quero amar andar com Deus. Eu quero viver nessa vida andando com Deus. Eu quero andar pelas ruas andando com Deus. Eu quero estar aqui na igreja andando com Deus, porque esse é o nosso maior prazer. Nós temos que amar andar com Deus. Imagina Noé, tido na sua geração como um louco. Deus manda esse homem construir uma arca. Meu Deus, não tinha chuva no meio do deserto e o cara está fazendo um barco grandão. Deve ter sido muito escarnecido, muito zombado, sofreu muito. 120 anos construindo aquela arca debaixo de
gozações e perseguições, mas manteve firme a sua fé, porque ele sabia em quem ele tinha crido, e ele sabia quem tinha falado com ele, mas ele perseverou na sua geração, e o justo Noé entrou na arca, e foram salvos eles e sua família somente. E a gente poderia falar aqui de muita gente, mas eu quero lhe convidar a virar mais uma página da Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 32, que é o que vai dizer assim para a gente. E que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos inteiros estrangeiros. Verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Alguns torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinando, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens que o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aqui nós temos duas categorias de pessoas. Alguns que venceram reinos, fecharam a boca dos leões, passaram pela tribulação e viram o mover de Deus sobre eles. Mas tem uma outra categoria aqui que a Bíblia vai dizer que eles foram mortos, cerrados ao meio, foram torturados, perseguidos, maltratados, humilhados, mas permaneceram firmes na fé, mesmo sem verem a promessa cumprida. Alguns verão a cura do câncer, outros encontrarão a Jesus através do câncer. Alguns provarão os grandes milagres de Deus, outros provarão os milagres de Deus se manifestando na dor e na provação. Então são lições imperiosas para a nossa vida cristã. Nós precisamos parar de ser uma geração mimizenta, que qualquer coisa quer desistir da fé, tão sensível que não pode nem ser chamado a atenção porque quer desistir da caminhada. Pare com isso. Você foi chamado para servir a Jesus, você foi chamado para estar nessa fileira ao lado de Cristo, embanhando a sua espada e prosseguindo para o alvo. Esse é só o portanto da mensagem, viu? É só o portanto. Essa mensagem é riquíssima. Continua para a gente. Também nós, versículo 1 do capítulo 12, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. A palavra de Deus é o nosso coração. Então nós estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunha, e aqui vai se referir aos heróis da fé do capítulo 11. Como se eles estivessem nos olhando e aguardando também a nossa chegada no reino dos céus, ao lado de Cristo, para que a gente também dê bom testemunho. É como se nós estivéssemos numa arena e eles fossem os espectadores, e nós estamos vivendo a nossa vida cristã inspirado por esses homens, olhando para o testemunho dessa gente
e prosseguindo com a mesma fé, com a mesma esperança e com a mesma certeza. Mas ele faz aqui um grande alerta para todos nós, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado. Se livrar de todo embaraço, tirar todo embaraço que tão tenazmente, tão de perto nos assedia. Desembaraçar. E aqui é interessante porque ele vai usar, Paulo o autor, perdoe, não é Paulo, o escritor, ninguém diz que é Paulo, né? É um escritor anônimo. O escritor aqui para a gente, ele vai dizer que ele vai usar a figura de um corredor, de um atleta. Geralmente os autores das cartas, eles vão usar a figura de um soldado. Paulo, sim, vai dizer para Timóteo, sofra comigo como um bom soldado de Cristo. Eles vão usar várias figuras de linguagem para poder nos ensinar verdades profundas. E aqui nós encontramos esse autor usando a figura de um corredor, de um maratonista. Nessa época era muito comum a maratona, na Grécia era muito conhecida. E ele vai usar então essa figura para poder nos ensinar uma verdade profunda. E ele está então usando a figura de um corredor que está correndo uma maratona. E isso é muito bacana porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É algo que vai exigir da gente fadiga, que vai exigir da gente perseverança, treinamento. E aí o que acontece? Ele vai falar sobre para se desembaraçar de todo peso e de todo pecado. Imagine um corredor. Um corredor, quando ele vai para uma competição, ele vai com a roupa própria, ele vai com um tênis próprio. Hoje nós estamos no século XXI, né? Não é igual naquela época. Mas aquele maratonista, ele se prepara de modo excelente para essa corrida. Você não vê, por exemplo, um maratonista correndo uma maratona com a mochila nas costas. Você não vê um maratonista correndo uma maratona com a roupa, uma calça jeans. Então ele tem que tirar tudo aquilo que atrapalha para que ele possa correr de forma legítima. Por vezes nós olhamos pela televisão a competição, eles chegam até com capuz, com aqueles casacão, a marca que patrocina, aquilo tudo, mas na hora da corrida eles lançam para longe de si tudo aquilo que atrapalha. E é isso que o autor está dizendo para a gente. Corra a corrida tirando de você tudo aquilo que atrapalha. Viva uma vida cristã legítima, autêntica, e tire tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada cristã. E ele vai usar duas palavras importantes, que ele vai dizer, desembarace-se de todo peso. E quando nós vamos estudar esse texto, peso vai falar de alguma coisa que às vezes nós não percebemos. Vou citar um exemplo para vocês. Imagine um maratonista ou a gente quando vai fazer as nossas caminhadas e você está de tênis, vestido e de repente entra uma pedrinha pequenininha no seu tênis. O que acontece com você? Acabou com a sua caminhada, acabou com a sua maratona. Você tem que parar, tirar o tênis, sacudir, jogar aquela pedrinha fora e calçar novamente e continuar a caminhada. É isso que ele está falando. Coisas pequeninas que nós não observamos, mas que está atrapalhando a nossa caminhada. Então cada um agora vai olhar para dentro de si e vai pensar o que é que está atrapalhando a minha caminhada. E quando nós estudamos esse texto, vai falar até mesmo de coisas legítimas, mas que atrapalham a nossa caminhada. Mas como assim coisas legítimas? Jesus, por exemplo, abre aqui um parênteses, ele vai dizer o seguinte: a semente que cai entre os espinheiros representa aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas que quando vai crescer, os cuidados dessa vida impedem o crescimento. Coisas legítimas impedindo o crescimento.
Pode ser no trabalho, mas o trabalho, não tem que trabalhar? Tem. Mas existem certos tipos de trabalho que é um embaraço. Pode ser o celularzinho, né? Tão bonitinho, que celular maravilhoso. A gente tem tempo para Instagram, a gente tem tempo para YouTube, a gente vê todas as notícias, todas as fofocas dos artistas famosos, mas não temos tempo de ler a Bíblia. Pedrinhas que estão embaraçando a sua caminhada cristã. Então cabe a cada um olhar para dentro de si e ver o que está embaraçando, o que está te atrapalhando, o que é que você tem que deixar nessa noite para que você possa correr de modo legítimo. E aí é um autoexame diante de Deus, do Espírito Santo, para que você possa olhar para si e ver assim, o que eu estou fazendo com a minha vida cristã? Eu estou jogando tempo fora, eu estou jogando tempo de cristianismo fora, eu estou jogando tempo de igreja fora, porque eu não estou alcançando um coração maturo. Não há maturidade na minha vida cristã. E é forte, porque vai dizer aqui que tenazmente nos assedia. É uma cola. O pecado é uma cola que cola na gente, tenaz. Está agarrado e a gente precisa desembaraçar disso. Romper essas amarras, romper essas garras do diabo, do mundo, da nossa carne, para que a gente corra a corrida de modo legítimo. E ele vai usar outra coisa agora mais forte. Desembarace-se de todo o peso e agora ele vai ser, assim, certeiro. Pecado. Nós precisamos, como igreja, tratar pecado como pecado. Nós estamos vivendo uma geração que nós temos mania de dar nomes a pecados, para fazê-los mais bonitinho ou criar um eufemismo, para poder dizer, nós somos mal educados, nós somos grosseiros, e a gente vai dizer que a nossa personalidade é forte. Entende? Nós não somos ensináveis, somos rebeldes, nós não queremos ouvir a palavra de Deus e a gente vai botar culpa em alguma coisa. Foi o meu pai que me criou desse jeito. É porque eu não tive pai, então eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a gente está sempre transferindo as nossas responsabilidades. Eu me lembro da minha irmãzinha, minha irmã de sangue. E eu falava com ela, Vaninha, você é tão fofoqueira, Vaninha. Ela disse, não, eu sou curiosa. A gente quer dar nome a pecado. Não estou fofocando, só estou comentando. Entende? Mas nós precisamos tratar pecado como pecado. Pecado afronta a santidade de Deus. Pecado nos embaraça diante de Deus. Pecado rouba a nossa comunhão com Deus e nós precisamos não tratar o pecado como um bichinho de estimação, mas tratar pecado com a devida hediondez que ele merece. Pecado é odioso a Deus e eu tenho que me livrar dessa miséria na minha vida. Pornografia, maledicência, você não consegue se relacionar com pessoas, você tem dificuldade, você ama mais a teologia do que gente. Veja o que está acontecendo na sua vida. E vai dizer que é para a gente se desembaraçar disso tudo e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2 vai dizer para a gente olhar para Jesus. E aí ele traz o exemplo máximo. Se ele traz aquela listagem dos heróis da fé que já nos comove, já nos inspira, olhar para aqueles heróis é algo assim magnífico, aí agora vem o golpe de misericórdia na gente. Agora já não são mais os heróis da fé, agora é o próprio Cristo. Olha para Cristo. Se Cristo não inspirar a sua vida cristã, você está perdido. Se o sacrifício de Cristo não mover o seu coração, você está insensível e talvez morto. Você precisa olhar para Cristo e chorar diante do sacrifício de Cristo. O que tem que impulsionar a sua vida é Cristo. O que tem que mover o seu coração é Cristo. O que tem que levar você à oração é Cristo. É isso que nós precisamos.
nos achegar a esse Cristo ensanguentado, para esse Cristo massacrado. E quando nós acharmos que as nossas lutas estão grandes, nós olharmos e falar assim: me perdoe, Senhor, eu sou tão ingrato, estou reclamando de coisas que não deveria estar reclamando. Porque Cristo vai padecer por nós. E aqui vai dizer que Ele vai padecer isso tudo em troca de uma alegria que estava proposta para Ele quando Ele vai suportar a cruz. E não fazendo caso da vergonha que Ele passa. E agora Ele está centrado à destra de Deus Todo-Poderoso. Vida cristã somada à alegria. Tribulação tendo alegria. Guerra tendo alegria. É isso que nós precisamos experimentar. E aí verso 3 vai dizer: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Todo mundo lembra, né, da corrida de 1984, e eu termino aqui. Gostaria de pregar mais, mas a hora avança. Corrida de 1984, a primeira maratona feminina da história. Gabriele Anderson. Ela entra no estádio de Munique. E ela entra cambaleando. Todo mundo lembra dessa cena. Aquela mulher cambaleando, o estádio de pé, e ela trocando as pernas ensanguentada e com muita dificuldade. E os médicos correm perto dela, não pode tocar, senão ela seria desclassificada. Ela não estava preocupada com a posição que ela iria cruzar a linha de chegada, era a última, mas ela estava chegando e o estádio alvoroçado de pé, gritando efusivamente para aquela cena que estava diante do mundo. Ninguém se lembra quem ganhou a medalha de ouro, mas todos se lembram de Gabriele Anderson. E ela cruza aquela linha de chegada com toda dificuldade, cai logo a seguir, mas cruzou a linha de chegada. Meu irmão, não desmaie. Vou apertar o torniquete mais um pouquinho. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, quão pequena é a sua fé. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer em gente assim. Nós temos que ser crentes. Crentes em Jesus. E que sirva a Ele independente de qualquer coisa. Então, diante da luta, não desmaie. Fica firme. Isso é o sinal da sua eleição. Todos os eleitos perseverarão. Porque Cristo garantiu a nossa vitória. Cristo garantiu que nós vamos chegar, vamos cruzar a linha de chegada. Então fica firme. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra seja um fogo no seu coração, um combustível para a sua fé. E que Deus possa derramar graça sobre a sua vida.